Se você ainda acha que casamento é sobre finais felizes e borboletas no estômago o tempo todo, esse vídeo é para você. Porque hoje eu trouxe 7 verdades que ninguém te conta e que você precisa entender e saber se você quiser ter um relacionamento, um casamento maduro, real e duradouro. Vamos lá? Oi, 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 meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandler e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem melhor. Pegue seu cafezinho para a gente poder conversar. A primeira verdade aqui que a gente precisa entender é que o amor, ele não sobrevive de emoção. Ele não sobrevive apenas de emoção. Casamento não é novela. Nós tendemos muito a olhar para os filmes, novelas, todo esse paranauê aí fictício. E querendo ou não, isso entra um pouco no nosso inconsciente. A gente leva muito esse negócio do felizes para sempre. E quando você vai para dentro de um casamento real, de fato, você percebe que não é bem assim. Não tem o felizes para sempre, entende? Porque tem problemas, né? Tem rotina e apesar da rotina, apesar do cansaço que faz parte, isso é o que faz o casamento ser o que ele é, entende? Isso é a realidade de um casamento e isso não significa que o casamento seja ruim só pelo fato de não estar nesse romance o tempo todo, nessa borboleta no estômago o tempo todo, porque isso não existe, isso existe na ficção, não na realidade, entende? Então é a gente entender que o casamento não é só emoção, que o amor não sobrevive só de emoção. A rotina, o cansaço, o dia a dia faz parte de um casamento. Então vai ter dia que você vai estar mais cansada, vai ter dia que você não vai estar afim de nada, vai ter dia que o outro também não vai estar afim de nada. E tá tudo bem, entende? Porque essa é a nossa realidade. E isso é o que constrói, de fato, uma relação duradoura, uma duração que seja fortalecida, sólida, entende? É com a rotina, é com o dia a dia. E eu vou te dizer mais, não tem para onde correr. Independente se você está casada, se você é solteira, independente, a rotina faz parte da vida. Eu vejo muitos casais, né? Ai, a rotina, ai, a mesmice, ai, por que isso? Ai, minha rotina de casada, não sei o quê. Gente, mas isso faz parte da vida. Independente se você está dentro de um casamento ou não, a rotina faz parte da vida. E a mesmice com o cotidiano também. Afinal, é só a vida acontecendo, não tem para onde a gente correr, entende? E eu vejo isso muito ligado também a essa dopamina barata que a gente vem vivenciando cada vez mais, né? Esse prazer desenfreado, é no comer, é no consumismo, é em tantas coisas que a gente quer esse prazer imediato, a gente está sempre atrás de novidades, porque hoje a gente tem tudo na mão, não é verdade? Então a gente acredita e às vezes a gente acaba erroneamente trazendo isso para dentro do nosso casamento dessa forma, querendo ter prazer o tempo todo, querendo estar com alegria o tempo todo, e isso não existe. E já enganchando com esse primeiro ponto que a gente acabou de falar, é que nem todo dia será bom, entende? Vai ter dias ruins, vai ter dias difíceis. Às vezes o outro não tá bem, às vezes você não tá bem, entende? Então a gente precisa normalizar que, de vez em quando, o outro talvez vai ser ríspido com você. É verdade, entende? Talvez de vez em quando o outro não vai te elogiar, ele não tá muito afim, sabe? O outro tá cansado, teve um dia estressante no trabalho, teve um dia cansativo. Eu não estou falando de ignorância, não estou falando de uma pessoa mal educada, não estou falando que você tem que normalizar e aceitar ser tratada com indiferença o tempo todo, ou com desrespeito, ou com falta de educação, não estou falando nada disso, e isso não existe, não pode existir, você também não pode admitir dentro de um relacionamento e nem você fazer com o outro e também não aceitar que faça com você, ok? Eu estou falando de dias e dias e que tá tudo bem. Tem aqueles dias que a gente tá mais assim, a gente elogia, a gente tá naquele negócio, mas tem dia que a gente não tá bem e tá tudo bem. A gente precisa normalizar que ninguém está feliz o tempo todo, que ninguém tá com os dentes abertos igual uma hiena o tempo todo, rindo, ai, não, tudo bem. Agora, porque o seu marido não te elogiou um dia, você vai ficar de cara, ah, nossa, ele não me elogiou, ai, ele não me ama mais, ai, acabou o romantismo. Não, gente, sabe? Às vezes a pessoa teve uma semana super complicada, às vezes tá passando por
problema ali, às vezes o casal, às vezes é uma situação individual, mas que está ali compartilhando com você. Então, a cabeça da pessoa, às vezes, não está ligada nesses detalhezinhos, sabe? Pelo menos ali por uns dias, por uma semana, ou por um dia, faz parte. Aqui, esse ponto é para a gente entender que tá tudo bem, que tem dias e dias. Terceira verdade, o outro não tem a obrigação de te completar. Isso é erroneamente, a gente faz assim de uma forma absurda. A gente acredita às vezes firmemente que o outro precisa nos completar. Não, o outro não tem a obrigação de te completar. Você é uma mulher inteira, seu marido é um homem inteiro. Gente, nós precisamos entender que um relacionamento a gente soma, tá? A gente tá ali para somar, para cuidar um do outro, para ser companheiro, ter cumplicidade um com o outro, ter respeito um com o outro, sabe? Eu não estou dizendo que em algum momento a gente não vai ser ali um apoio emocional um para o outro, que você não vai conseguir nunca encontrar apoio emocional no outro. Não é isso. Eu estou falando daquela expectativa irreal e daquele negócio de você colocar a sua felicidade, no caso, tudo que há em você, em cima do outro, exigindo que o outro te complete, entende? Ao ponto de querer que o outro supre os seus vazios, ou o seu vazio. Nossa, eu já vi isso acontecer demais. E o outro não tem essa obrigação. Quantas vezes a gente deposita no outro coisas que a gente não deveria depositar e que vai ser impossível que o outro faça. Vai ser impossível que o outro cumpra, entende? Porque isso é muito algo interno seu. E você é que tem que cuidar disso. Se é um vazio existencial, se é um vazio emocional, você tem que procurar ajuda de outras formas para que você consiga lidar com as suas questões, para que você consiga lidar com as suas emoções, entende? Com os seus dilemas, para que assim você cresça e consiga até lidar também de uma forma muito mais madura também com os dilemas que o próprio casamento vai apresentar, que o próprio casamento apresenta. Você consegue entender? Então, não deposite no outro essa obrigação, essa expectativa irreal que o outro tem que suprir os seus vazios. Esse quarto ponto, ele é um dos mais importantes. Mas antes de irmos para o nosso quarto ponto, eu quero te convidar a dar like nesse vídeo e também deixar o seu comentário se você está gostando do conteúdo até aqui. Bom, o nosso quarto ponto aqui é você tomar cuidado com o que você consome nas redes sociais. Se tem um inimigo muito silencioso que tem acabado com os casamentos e a forma como a gente enxerga o nosso marido, né, falando aqui mais para nós mulheres, o nosso marido tem sido a comparação silenciosa. E essa comparação silenciosa, ela vem muito do que a gente consome através das redes sociais, através dos discursos que a gente fica ouvindo nas redes sociais. Se você for olhar aí bem, e eu tenho certeza que você já se deparou com algum vídeo, se você usa redes sociais, de pessoas falando sobre relacionamento, principalmente mulheres quando vão falar, colocando muito em padrões o marido ideal. Como o marido tem que ser. Ah, se o seu marido não é provedor total da sua casa, tem alguma coisa errada. Não, um marido bom vai ser provedor total. Então você tem que exigir, não importa. Você tem que exigir isso do seu marido. Quantas vezes as pessoas estão na internet com esse tipo de discursos muito padronizados do que é ser um bom marido, do que é ser um homem, e com padrões assim, gente, totalmente inalcançáveis para a maioria das famílias brasileiras, entende? Então, é uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado aqui. Então, cuidado com o que você consome nas redes sociais, quem você segue, quem você está ouvindo, entende? Então, há muito desses discursos. E você começa, mesmo que de uma forma muito sutil, muito assim, silenciosa, a ver o seu relacionamento diferente. Porque você está ali consumindo nas redes sociais aquele homem super romântico, que dá flores, a mulher mostra lá dando flores, dando bombons todo dia, dando joias. Inclusive, eu já vi muitos vídeos onde as pessoas afirmam o seguinte: olha, se seu marido não te compra joia, ele não te ama. Se o seu marido não te dá flores ou nunca te deu flores, ele não te ama. Se o seu marido não fez isso, se o seu marido não troca o chuveiro, se o seu marido não faz tal coisa, se o seu marido não faz churrasco para você, não, esse homem ele não é um bom marido, ele não te ama. De verdade, eu já vi pessoas afirmarem veemente esse tipo de frases, esse tipo de coisa. Então, você imagina, você começa a consumir isso, daqui a pouco você está olhando para o seu marido diferente. Daqui a pouco aqui, ó, entra sutilmente na sua mente e você está lá
comparando o seu relacionamento e você esquece de ver as coisas boas que existem nele, aí daqui a pouco você começa a se sentir o quê? Infeliz. Ai, meu casamento não tá bom, você começa a ver problema onde não tem, entende? Então, esse consumo exacerbado desse tipo de conteúdo na internet pode prejudicar demais o seu casamento, entende? Então, muito cuidado com o que você consome nas redes sociais, porque a comparação silenciosa ela vai entrando de uma forma muito sutil. E quando você vê, ela já abocanhou a sua mente e também o seu casamento. E às vezes pode ser tarde demais. Talvez você pode até jogar no lixo um relacionamento bom, um casamento bom, por conta desse tipo de coisa que você anda consumindo na internet. Então, foque no seu relacionamento, no que de fato é bom dentro da sua relação e não padronize, não coloque o seu marido numa caixinha onde ele tem que se moldar aquilo ali que as pessoas estão dizendo ou que você está vendo nas redes sociais para que ele seja um bom marido, entende? Então, foque nas qualidades e nas coisas boas que tem dentro do seu relacionamento. Quinto ponto, amar não significa não se frustrar com o outro. Uma coisa que a gente se esquece muito quando a gente entra dentro de um relacionamento e que a gente precisa tomar cuidado, que eu já até citei aqui no decorrer desse vídeo, é com as expectativas irreais que a gente coloca sobre o outro. Então, a gente às vezes tem uma ideia muito errada de que o outro é perfeito, ou de que o outro não vai fazer tal coisa, porque o outro não vai te decepcionar, porque o outro nunca pode te frustrar. Não, você vai se frustrar, entende? Assim como você vai frustrar o outro também vai te frustrar, porque isso faz parte da vida. Isso faz parte de quem a gente é, de quem nós somos enquanto humanos. Isso faz parte da humanidade, acertos e erros. Então, a gente olhar para o outro e ficar nesse negócio de que, eu não posso me frustrar, isso não existe. Então, tem muitas pessoas acabando, se divorciando até no relacionamento, porque não aceitam as frustrações, porque não, o outro me frustrou, o outro falou algo que eu não gosto, o outro, então você começa a ver defeitos demais onde não tem e colocar o outro como se o outro tivesse que ser perfeito e nunca te decepcionar, sendo que você também erra, sendo que você também frustra o outro, entende? Seja às vezes com uma atitude, seja às vezes com uma palavra, entende? Seja com algo ali que você não fez. Vocês conseguem entender e compreender esse ponto? Então, assim, não pense que dentro de um relacionamento as frustrações não fazem parte, ou que só pelo fato de você estar se frustrando, em algum momento você se frustrou, ou o outro te frustrou, nossa, meu Deus, meu casamento é infeliz, nossa, meu casamento, acabou o romantismo, nossa, eu não casei para isso. Quantas vezes, agora falando de um ponto mais pessoal, no início do meu casamento foi muito desafiador para mim, né? Eu encontrei muitos obstáculos, muitos problemas no início do meu casamento, de adaptação, de bagagem que eu trazia comigo, de uma série de coisas. E eu lembro que, às vezes, quando meu marido me frustrou em alguns pontos, em algumas questões que eu tinha idealizado na minha cabeça que ele tinha que ser assim, e quando eu fui ver ele não era assim, porque foi uma ideia que eu criei na minha mente, eu fiquei chateada, eu fiquei triste. E eu muitas vezes pensei assim, caramba, eu não casei para isso. Porque caiu a ficha assim, nossa, ele erra. Ele erra. Sim, ele erra. Nossa, ele erra. Você entende? Isso pode parecer meio doido, ou talvez não faça, talvez você está olhando, não, faz muito sentido. Faz muito sentido, porque a gente acaba criando uma ideia ou criando uma expectativa, muitas vezes, muito irreal do outro. Então, tome cuidado com isso, sabe? Entenda que amar é um grande risco. Assim como a vida, viver é um risco. Nós estamos correndo risco o tempo todo. E amar não é diferente, estar dentro de um relacionamento não é diferente. Então, é a gente entender que as frustrações faz parte do dia a dia de um casamento. Sabe qual é o mais importante aqui? É a gente ter maturidade para saber lidar com essas frustrações. Sexto ponto, o romantismo, ele existe sim dentro do casamento, só que de uma forma diferente. Não da forma, muitas vezes, que a gente fica idealizando com o que a gente consome na internet, como eu já falei aqui com vocês, do conteúdo, na maioria das vezes, que a gente fica consumindo nas redes sociais, de pessoas expondo seus relacionamentos, e o marido lá dando flor, dando bombom, aquele negócio todo o tempo todo, e você traz a comparação silenciosa para o seu casamento, e muitas vezes você nem percebe. Então, a gente começa a olhar tudo isso e a gente acha que aquilo que é
romantismo, sendo que cada pessoa e cada relacionamento vai ter o seu romantismo próprio. Tem muitas coisas que são universais, que os casais adoram fazer, é verdade, mas tem muita coisa que é seu, é do seu relacionamento, entende? Então o romantismo é algo muito relativo. Não dá pra gente olhar para, tal coisa que é romântica. O meu marido não me dá flores, então não há romantismo no meu casamento. O meu marido não me dá chocolate todo dia. Então não há romantismo no meu casamento. Não meça o seu, nem sei se a palavra existe, meça, enfim, não fique aí medindo, vamos falar assim que fica melhor, querem ser chique, falar a palavra bonita, diferente, não fique aí medindo o seu relacionamento com a régua dos outros, ou com aquilo que você vê por aí, entende? Ou que você vê em novelas, ou que você vê em doramas, ou que você vê na rede social, seja qual for as questões externas que acaba te influenciando de alguma forma, cuidado com isso. E entenda que o romantismo existe, mas não muitas vezes dessa forma que a gente idealiza, dessa forma muito lúdica, né? Que às vezes a gente acaba muito idealizando. O romantismo, dentro de um casamento real, de fato, está naquele café da manhã que um ou outro prepara, sabe? Está no cuidado que o outro tem com os filhos, que cuida dos filhos ali enquanto você descansa, entende? É num copo de água que pega para você, é no te cobrir, você tá ali deitado e coloca um cobertorzinho em cima de você. É no cuidado diário, o romantismo tá nesses detalhes, entende? Dentro de um casamento real, é no cuidado, é nos detalhes do dia a dia que a gente vê esse romantismo dentro do casamento. Isso é maravilhoso. Sétima verdade, mas veja bem, não vai embora ainda, porque eu ainda tenho uma indicação muito legal para você no final desse vídeo. Bom, a nossa sétima questão aqui, nossa sétima verdade, é que casamento é uma escolha diária. Talvez você já ouviu isso inúmeras vezes, só que isso é aquele clichê verdadeiro, aquele clichê que precisa ser dito? Então, a gente precisa entender que casamento é uma escolha diária. Casamento não é sobre apaixonar-se o tempo todo, não é sobre paixão, não é sobre você estar o tempo todo com borboletinha no estômago. Não, é uma escolha diária que se faz para dar certo, para querer dar certo, para estar com aquela pessoa, entende? Para passar pelas estações, para passar pelas fases do casamento e escolhendo a mesma pessoa ainda em dias ruins, em dias chuvosos, em dias cinzas, entende? O dia que você não consegue nem sorrir direito, que você olha para o outro e, sabe, são nesses dias que ainda assim você escolhe amar o outro, você escolhe estar com o outro, entende? Então, amor, casamento é escolha diária. E é aí onde está o verdadeiro romantismo, porque o casamento, o amor, ele é muito mais sobre escolha do que sobre emoção, do que o irracional, entende? É muito mais uma escolha pensada, uma escolha racional, onde eu escolho estar com a pessoa, onde eu escolho me apaixonar, entende? Onde eu escolho me apaixonar pela mesma pessoa, onde eu escolho cuidar do outro, estar com o outro e fazer dar certo com o outro. E para isso, se você quer continuar a dar certo no seu relacionamento com a pessoa que você está, se você quer que o seu relacionamento seja duradouro, real, verdadeiro, é muito importante que você também conheça as fases e as estações do seu casamento. Isso muda demais a sua visão e você a passar por esses momentos quando essas fases chegar. E para isso, eu tenho uma indicação de livro maravilhoso. Esse livro aqui que eu estou deixando para vocês, e o link vai estar na descrição também desse vídeo, e vou deixar no primeiro comentário fixado as 4 estações, assim. Gente, é maravilhoso esse livro, só leiam. Isso vai trazer uma visão muito mais aberta e muito mais sólida para o seu casamento. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido na sua vida. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe. Um grande beijo e tchau!